Olá, pessoal. Estamos reunidos mais uma vez para juntos podermos meditar um pouco sobre a doutrina da nossa fé. Às vezes a gente passa desapercebida a doutrina. Os conselhos que Jesus nos deu, ele segue sempre uma norma do nosso comportamento. Não basta conhecer a Bíblia, é preciso vivê-la. Não basta escutar as palavras bonitas de Jesus, é preciso compreender e viver o que ele está ensinando. Então vem a doutrina da Igreja Católica. Cada coisa que Jesus falou, cada mensagem, cada conselho que ele deu, ele envolve um pouco do nosso comportamento cristão. Então, essa o que nós obras de misericórdias espirituais. Isso, as obras de misericórdias que nós estamos estudando. Primeiro nós estudamos as corporais e hoje nós vamos estudar as espirituais. Corporais é aquelas que a gente pode fazer mesmo concretamente nessa vida. E as espirituais são aquelas que nós mexemos com a fé e a conduta da pessoa, tornando-a cada vez melhor. São 7 também, como as outras, né? Então, a primeira delas é dar bom conselho a quem precisa. Dar bons conselhos a quem precisa. Gente, como isso é lindo, maravilhoso, edificante e difícil. Então, vou deixar por conta do Flávio. Dona Dilce. Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui novamente e vamos falar então um pouco sobre as obras espirituais, obras de misericórdia, porque muitas vezes a gente, para demonstrar a nossa fé, já diz, né, São Tiago, que a fé sem obras é morta. E São Tiago mesmo fala que você mostrando as suas obras, você vai também demonstrar o quão grande é a sua fé. E essas obras de misericórdia espirituais, ela vai ajudar sempre o próximo. E ajudando o próximo, quem se fica mais feliz, quem ganha com isso, somos nós mesmos, aquele que faz as boas obras. E as espirituais, dar bom conselho, que é a primeira obra, é ajudar o outro a tomar boas decisões, né? É oferecer também uma orientação. Mas o que falar, né? A gente estava falando com a Dona Dilce. O que falar? Geralmente, você falar com base na sua fé, na fé cristã, na fé em Cristo. E passar para essa pessoa a experiência que você tem e a sabedoria que você tem. Muitas vezes vai ser preciso você ter ações para poder falar dessa ação, né? Muitas vezes fala assim, faça o que eu falo, né? Mas não faça o que eu faço. Então é errado. Você tem que dar bons exemplos, é igual os pais, né, com os filhos. Se o filho vê você fazendo de um certo jeito, ele vai fazer igual. Se você grita, se você fala alto, se você trata mal as pessoas e o seu filho está vendo, se você mente e o seu filho está vendo, então ele vai fazer aquilo que você faz. No conselho, você tem que ser bom também, né? Ter boas atitudes cristãs, e dar conselho sempre o que Jesus faria, né? Como Jesus agiria, o que Jesus falaria. E sempre também de acordo em comunhão com a igreja, né? Então, o segundo, Dona Dilce, é ensinar os ignorantes. Aí é compartilhar o seu conhecimento, né? Aquilo que você aprendeu. E é missão do batizado isso, Dona Dilce? É mais que missão, porque eu falo, quando nós somos batizados, nós nos tornamos discípulos de Jesus. E o discípulo é aquele que aprende de Jesus. E o que adianta você aprender alguma coisa e não transmitir para ninguém? E quando você se crisma, que é a confirmação do seu batismo, você se torna, sim, um discípulo missionário. E o missionário tem que ser aquele que leva
os bons conselhos e a doutrina da igreja e a palavra de Jesus. Eu e o Flávio, que nós fazemos o possível, né? Somos catequistas, pelejamos com esse programinha nosso, procurando abrir o coração de cada um dos nossos irmãos, tentando viver a doutrina de Jesus, porque a gente fala que tenta viver, porque viver como Jesus viveu, pensar como ele pensou, fazer tudo que ele fez, é pedir demais para um ser humano. Nós somos muito fracos. Nós precisamos sempre estar exercitando a nossa fé e pedindo a Deus que sempre aumente a nossa fé. Nós somos pessoas de fé, mas que Ele aumente sempre a nossa fé, para que a gente seja verdadeiramente um discípulo de Jesus e orientador daqueles que ainda precisam de orientação. Certo. A terceira obra de misericórdia espiritual que a gente vai falar é corrigir os que erram. Então, assim, muitas vezes a pessoa precisa de uma correção, mas ela deve ser fraterna, né, Dilce? Tem que ser novamente, dentro da família, os filhos precisam de correção. O irmão seu de comunidade precisa de correção, que seja um familiar ou um parente, um amigo, né? Sempre tem uma pessoa que precisa de correção. E essa correção, ela vem para divertir a pessoa, mas deve ser feita de maneira amorosa, né? Assim como Jesus fazia, ele sempre estava corrigindo, sempre advertindo as pessoas, né? A sair do pecado, né? Sempre advertindo aqueles que se desviavam do caminho, né? Ele é o caminho certo. E também, além disso, de advertir, ele encorajava também a pessoa a mudar, né? A mudar de atitude. Isso é importante, a conversão. Eu tinha quando eu dava a catequese para os adolescentes, eu tinha uma técnica. Quando você quer advertir uma pessoa de algum erro que ele está fazendo, não vá direto no erro. Mostra as qualidades que ele tem. Mostra tudo de bom que ele é. Mostra tanto que você ama essa pessoa e que você se entristece com aquilo que não condiz com o que ele demonstra ser. E aí a gente aponta o defeito, né? É a mesma coisa de pôr a mão numa ferida que está anestesiada. Se você for com brutalidade numa ferida, a pessoa chora, grita, esperneia porque está doendo. Agora, se você vai com delicadeza, anestesia aquele lugar e depois você toca, a pessoa agradece. Depois, se fizer o curativo, ela agradece até. E aí nós conseguimos fazer a mudança. Porque todas as vezes que ele lembra que ele está fazendo aquele erro, ele lembra nas coisas boas que ele faz. Então a gente deve sempre, como o Flávio já disse, corrigir com amor, com muito amor. A nossa vida, ela gira em torno dessa palavra linda, maravilhosa, que Deus colocou no nosso coração. Amor. Quem não tem amor não é capaz de ser cristão. Certo. A quarta obra de misericórdia espiritual, Dilce, é consolar os aflitos. Aí eu passei por isso essa semana, né? Então, oferecer apoio e, assim, palavras de consolo, de conforto, de consolo às pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, de o seu, assim, um certo sofrimento. Então, consolar os aflitos. Pois é, o Flávio, essa semana, ele perdeu um ente querido, a mãezinha dele. Mas com a graça de Deus, com o conhecimento de Jesus Cristo, o Flávio está pronto, está aí, disposto a receber o choque, mas com amor e devoção a Jesus e saber que Deus foi bom para a mãe dele, foi bom demais para a mãe dele, porque ela soube educar os filhos que tem. E foi bom demais para os filhos, porque tiveram a mãe que tiveram. Então, gente, é muito bom a gente andar sempre nos caminhos de Jesus. E na hora da aflição, na hora da amargura, a gente sempre vai encontrar alguém que nos console, alguém que nos abraça, alguém
que mostra pra gente que a nossa vida, ela é feita como o mar. Uma hora ele está calmo, com ondas calminhas, mas tem hora que bate um vento e as ondas se rebelam e a nossa vida fica igualzinho um mar revolto. Mas a gente nunca deve esquecer que Jesus está sempre na nossa barca, que é a nossa vida, nos conduzindo e nos orientando o que fazer nesses momentos de dificuldade. E a gente sempre fala, né, Dilce, enquanto você tem seu ente querido, sua mamãe, seu papai, né, abraça, beija, fala que ama, aproveita bem esses momentos. E consolar os aflitos, essa obra de misericórdia eu senti mesmo essa semana, porque muita gente com orações, dá para você sentir, né? As orações você parece que sente na alma, toda a oração que as pessoas fazem, o sentimento mesmo de pesar que as pessoas sentem, a compaixão, né? Aquela compaixão que Cristo sentiu a ver a pessoa, aquela pessoa que sofre, aquela pessoa doente, aquela pessoa aflita, aquela compaixão de Jesus, a gente pode ver nos irmãos e sentir isso. E isso conforta realmente, consola mesmo a gente prosseguir, né? A quinta obra de misericórdia é perdoar as injúrias. Será que nunca ninguém falou mal da gente? Pra gente perdoar assim? Nunca caluniou, nunca falou uma inverdade. Ou até que fosse verdade, mas de um jeito duro, cruel, né? Pra machucar, né? Porque a gente sempre falava, né, Dilce, que às vezes você não precisa ter uma arma de fogo, ou uma arma branca, uma faca para ferir e matar outra pessoa, né? Às vezes a nossa palavra, a gente sempre também pode matar 1000 vezes mais e é uma morte, uma dor que dói na alma, né? Então perdoar as injúrias, cultivar um coração misericordioso, deixando de lado as mágoas, né? E aqueles rancores, Dilce. Eu falo assim, às vezes quando eu vou me confessar, eu falo, pô, padre, eu não falei mal de ninguém porque eu não saio de dentro da minha casa, porque eu tenho certeza que se eu saísse e ficasse no portão, eu falaria. Sou fraca, sou humana e cheia de defeito. E se um cutuca, a gente vai e faz. E se alguém fala mal de você, ele não vai falar mal sozinho, porque aquele que está escutando, se ele der razão e ouvidos para o que está escutando, o negócio fica pior. Então eu falo, falar mal de alguém ou caluniar, o que é pior, caluniar alguém é um crime muito, muito grave. Ele está lá nos 10 mandamentos. É um dos 10 mandamentos da lei de Deus. Não falar falso testemunho, não falar falso testemunho. Então a gente sempre tem um jeito da gente sempre estar de bem com Deus e com os outros. É olhar na pessoa e sentir nela uma pessoa humana como você. E saber que ela está cheia de qualidades. Porque o ser humano não tem muitos mais defeitos do que qualidade. Tem muito mais qualidade do que defeitos. E se a gente procurar exaltar o que a pessoa faz de bom e esquecer o que ela fez de errado, vai ser bom para a pessoa que está esquecendo as ofensas ou mesmo o mau comportamento do outro, do que se ficar lembrando e falando aquilo. Faz mal para você e faz mal para o outro também. Tem que tomar muito cuidado. Estamos terminando o sexta obra de misericórdia espiritual é suportar com paciência as fraquezas do próximo. Só essa questão de perdoar, de se você guardar rancor, isso faz muito mal. A gente faz um bem você perdoar a pessoa, mas você também falar assim, tem pessoas que só falam, só quem perdoa é Deus pode perdoar, né? E não, nós rezamos no Pai Nosso para que Deus perdoe as nossas falhas, as nossas faltas, assim como nós perdoamos também, né? Então o perdão é uma via de mão dupla. Para ser perdoado, nós também devemos liberar o perdão e não ficar escravo, né, de mágoas, escravo de rancor. Se você hoje tem alguma mágoa de alguém, ou do pai, ou da mãe,
de algum amigo, de algum parente, de um filho, de uma filha, perdoe. Se liberta disso que é muito melhor. Liberta a sua alma, o seu espírito, o seu corpo de todo o rancor e toda a mágoa, porque assim nós ficaremos parecidos, né? Configurados com Jesus e mais próximos de Deus. Então a sexta obra, suportar com paciência a fraqueza do próximo. O que é isso? É você demonstrar paciência e tolerância, né? Às vezes a gente perde a paciência com certos irmãozinhos, né? Com certas irmãzinhas, diante das limitações e imperfeições dessas pessoas, né? A gente tem que lembrar também que a gente é imperfeito, né, Dani? Eu aprendi um gesto, sabe? Quando eu me sinto ofendida ou magoada, eu me calo e me retiro. E procuro não pensar mais naquilo, porque é assim, quanto mais você lembra que você foi magoado, menos você quer perdoar a pessoa. E não é assim que funciona. Porque quando eu rezo o Pai Nosso, eu estou pedindo a minha própria condenação, para Ele me perdoar conforme eu perdoo. E se eu não perdoar, Deus também não é obrigado a me perdoar. Então, eu falo assim, eu sempre pergunto, até para mim mesma eu pergunto, e acho até bom vocês se perguntarem, qual é mais fácil, pedir perdão ou perdoar? Qual dos dois é mais fácil de fazer? É bem difícil, né? Os dois, a gente tem que praticar os dois. Como é uma via de mão dupla, você pratica sempre os dois. E tem tudo a ver com essa sexta obra de misericórdia, né? Suportar também com paciência o próximo, né? Ser paciente, ser compassivo, com as limitações mesmo, com a fraqueza do próximo. Sempre lembrando também que nós somos iguais, né? Somos iguais em dignidade e amor, né? O mesmo amor que Deus tem por mim, tem pelo próximo, e Ele não faz distinção, né? Ele não ama mais a um em detrimento do outro. A sétima e última obra de misericórdia, então, diz-se rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Isso a igreja faz muito bem, né? Tanto a igreja militante, que somos nós aqui, e a triunfante também lá no céu, que já alcançaram a glória de Deus, também reza muito, né? Assim, intercede, né? Sempre a comunhão por nós, dos santos, a comunhão dos santos. Né? Então rezar pelos mortos, intercedendo por suas necessidades, tanto espirituais quanto temporais também. Olha, se nós conseguíssemos viver plenamente os conselhos que a igreja como mãe nos dá, nós todos seríamos santos. O difícil é vencer um pouco do nosso egoísmo, da nossa autossuficiência, achar que nós somos privilegiados, porque eu perdoo com facilidade. Não, eu não julgo ninguém. Se fosse fácil, de verdade, se a gente falasse de verdade, do fundo da alma, essas bem-aventuranças, nossa, todos nós seríamos santos. E é isso que a gente busca, né, Dilson, a santidade. Essas práticas de obras de misericórdia espirituais também são formas assim concretas de viver o mandamento do amor, né, que Deus nos dá, e também de colaborar, né, Dilson, com a construção assim de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, né? Isso aí é já trazer aqui, antecipar o céu para este mundo que a gente vive agora, né? Essas obras são muito importantes porque essa comunhão dos santos que a senhora falou, a gente não somos ainda, mas estamos, cada dia que passa, Deus nos dá mais uma oportunidade de nos configurarmos, né? A vida de Cristo e assim, por meio de Cristo, nos tornar santos, né? Assim como o Pai do céu nos pede, né? Que nós sejamos santos. Jesus mesmo fala como o vosso Pai do céu é santo. Então, eu tinha escolhido esse tema, quando eu falei para o Flávio, por causa das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são chaves que nos abrem as portas do céu. E uma delas é essa: bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia. Olha, o bem-aventurado é aquele que entra no céu. E se para a gente entrar no céu, nós precisamos da misericórdia de Deus. Então, eu achei assim, uma das bem-aventuranças que mais toca no meu coração, é essa. Sede misericordioso, como vosso Pai é misericordioso. Seja misericordioso, porque você alcançará a misericórdia. Então nós podemos ficar por aqui, eu vou me despedindo, até o próximo encontro. Fiquem com Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu termino aqui também, desejando a vocês que o coração de vocês possa ser misericordioso. É fácil a gente exercitar esses conselhos de Jesus. Basta a gente fazer um pouquinho de esforço para dominar o nosso mau gênio e se tornar pessoas mais amáveis, mais afáveis, né? Mais de Deus. Antes de me despedir, eu gostaria de rezar uma Ave Maria. Pela alma da Pela minha alma. filha. Como que chama? Maria Dalva. Maria? Maria Dalva. Maria Dalva. Olha que nome bonito. E pedindo a Deus, nosso Senhor, que a acolha no céu, porque ela foi boa mãe, porque fez bons filhos. A árvore boa sempre dá bons frutos, a senhora falou, né? É, o Senhor árvore, Jesus também já falou, né? A árvore boa sempre dá bons frutos. E a árvore má não pode dar bons frutos. E a mãe dele era a árvore boa. Então, vamos rezar uma Ave Maria, pedir que Nossa Senhora a abrace e a entregue nos braços de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que brilhe para Maria Dalva a luz perpétua. Amém. Tchau. Tchau.